Olá, meu nome é Luca, sou aluno de pós-graduação em Engenharia Elétrica na UFMG e eu vou apresentar aqui o trabalho de técnicas de controle não linear, que é o controle cinemático para segmento de trajetória de um manipulador robótico de 6 graus de liberdade via Feedback Linearization. Eu vou fazer uma introdução do problema, fazer a descrição do sistema, falar um pouco sobre o controle que foi implementado, analisando sua estabilidade, vou mostrar os resultados obtidos em simulação, por fim vou finalizar fazendo uma conclusão e falar sobre possíveis trabalhos futuros. Esse tipo de robô, os manipuladores com 6 juntas rotativas, com 6 graus de liberdade, eles são amplamente utilizados na indústria, principalmente em tarefas de manufatura, montagem, solda, pick and place e até mesmo de inspeção, desde a indústria automotiva até a indústria de microeletrônicos. E o controle de regulação, ou seja, o controle baseado em waypoints, que só busca colocar o robô em uma posição desejada, uma pose desejada, ele muitas vezes não é suficiente para tarefas mais complexas, pois ele resulta em trajetórias imprevisíveis entre esses waypoints, devido ao controle ser feito no espaço das juntas. Para isso, para evitar esse tipo de problema, é, em muitas tarefas que necessitam de ter o controle de toda a trajetória do robô, é preciso ter uma estratégia que permita fazer o segmento de trajetória que possa, por exemplo, no futuro, considerar obstáculos dentro do espaço de tarefa do robô, que não seria possível em um controle puramente baseado em regulação. Bom, o nosso sistema ele possui uma configuração que é um vetor de 6 por 1, que representa o ângulo de cada uma das juntas do robô, e no espaço da tarefa, nós temos a variável estado x, que representa a pose completa do efetuador. Também é um vetor 6 por 1, onde as três primeiras posições representam a posição do robô e as três últimas representam a orientação do robô. As posições são x, y, z e a orientação são os ângulos de ρ, pitch e yaw. Então aqui nós temos a dinâmica não linear do sistema, que é dada por x ponto, que é composta aqui pela velocidade linear, que é p ponto, e angular do efetuador, que é o ômega e. E existe um mapeamento não linear entre x ponto e a configuração do robô, que é que nós temos aqui essa matriz que é chamada de matriz jacobiana multiplicada pelo q ponto. Também assumindo aqui que o nosso robô, cada uma das juntas, ele possui uma malha de controle de alto ganho, que faz com que ele consiga seguir uma referência de velocidade angular para aquela junta. Nós podemos ignorar a dinâmica do robô e utilizar somente as velocidades das juntas como variável manipulada para fazer o controle cinemático do robô e fazer com que ele siga a trajetória desejada. Então esse é o nosso objetivo, seguir uma trajetória de referência variante no tempo com um erro nulo. Então partindo agora para o controlador, primeiro começamos definindo a variável de erro, que vai ser dada aqui pelo xd menos x, xd é a pose desejada e x é a pose atual, o estado atual. A derivada do erro vai ser simplesmente a derivada da função de erro. E para esse sistema de erro, escolhendo a seguinte lei de controle, que é dada por Q ponto, nós temos aqui o inverso, uma lei de controle pelo inverso da jacobiana, com uma ação de feed-forward mais um proporcional. Que a ação de feed-forward aqui é dada pelo x ponto, que seria a derivada da nossa trajetória, e esse erro aqui multiplicado por uma matriz K de ganho. Então, esse aqui seria a ação proporcional e o feed-forward aqui. Nós podemos chamar esse tipo de controle de feedback linearization, pois ele é uma forma de inversão da dinâmica do sistema a partir do inverso da jacobiana. Isso nos resulta em um sistema em malha fechada, E ponto mais KE igual a zero. Fazendo a análise da estabilidade do sistema em malha fechada pelo método de Lyapunov, elegemos a seguinte função de Lyapunov candidata, que é positiva definida para todo E diferente de zero e é zero em zero. E a sua derivada, V ponto, para todo K maior do que zero, também é negativa definida. Portanto, o sistema em malha fechada é assintoticamente estável. Falando agora sobre o erro de posição, ele é muito simples, né? O erro de posição basta pegar a diferença entre a posição desejada e a posição atual do efetuador. Só que, por outro lado, né, já o erro de orientação é um pouco mais complicado porque ele depende da forma escolhida para representar a orientação do efetuador, que pode ser feita pode ser escolhida, por exemplo, representar pelos ângulos de Euler,
ou por ângulo e eixo, ou então por quaterno unitário. Para evitar a ocorrência de representações singulares, foi escolhido aqui para esse trabalho a representação da orientação por quaterno unitário. Então, vamos assumir aqui que RD e RE são matrizes de rotação que representam a orientação desejada e atual, respectivamente. Então, nós vamos ter aqui que o quaterno unitário, que representa o erro de orientação, ΔQ, vamos chamar de ΔQ, é composto por uma parte escalar, que é ΔΕ, e uma parte vetorial, que é ΔΕ. Ele vai ser dado por QD vezes o inverso de QE. QD e QE são os quaternos unitários associados às matrizes RD e RE, a matriz de rotação desejada e atual do efetuador. Quando essas duas matrizes de rotação estão alinhadas, nós temos que o quaterno unitário ΔQ ele vai ter a parte vetorial zero e, portanto, é suficiente assumir que o erro de orientação como sendo suficiente assumir o erro de orientação como sendo a parte vetorial de ΔQ. Apenas essa parte que computa a parte vetorial do quaterno unitário. Sendo assim, a gente obtém a seguinte lei de controle, que é Q ponto é o inverso da jacobiana vezes a parte linear do nosso erro de orientação. Aqui nós temos um termo de feed forward, que seria a velocidade linear, que é a derivada da nossa trajetória, mais a parte proporcional, dada por um Kp, vezes o erro de posição, e a velocidade angular desejada, mais um Ko, vezes o erro de orientação, que é esse erro de orientação obtido pelo quaterno unitário. Falando agora dos resultados em simulação, esse sistema ele foi simulado em malha fechada, seguindo uma trajetória pré-definida, partindo da pose inicial x0, essa pose inicial aqui. O círculo foi definida uma trajetória, né, que é um círculo no plano xz, de raio 0,4 metros, centrado em 00, x, x0, z0, frequência natural de π sobre 10 radianos por segundo. Então aqui esse aqui é a equação que vai nos dar um círculo centrado no plano xz com as características mencionadas, e essa aqui é a derivada da trajetória desejada. Isso aqui vai nos dar a nossa ação de feed forward. A simulação foi feita pelo MATLAB utilizando o Robotics Toolbox com um robô do modelo KUKA KR5. Então aqui nós podemos ver em azul aqui nessa figura a trajetória de referência do círculo no plano XZ e a trajetória realizada pelo robô, começando aqui no centro do círculo. O robô inicia aqui em 0 no X e 0 em Z, então no centro do círculo. E aqui é uma imagem após a simulação do robô realizando essa trajetória. Aqui nós temos a evolução dos estados do sistema com o tempo. Essa trajetória foi simulada em um tempo de 40 segundos. E também temos aqui os gráficos do erro. Aqui o erro ele é dado pela distância euclidiana da posição atual do robô até a posição desejada. E também os erros de roll, pitch e yaw, que são dados lá pela parte vetorial do quaterno unitário do erro de orientação. Dá para ver aqui que o robô ele realizou um movimento senoidal em x e z, que caracteriza a execução do círculo nesse plano. E ele conseguiu atingir as referências fixas de roll, pitch e yaw que foram definidas. O erro de posição e todos os erros de orientação também foram para zero. Então foi possível obter erro nulo. E aqui é um gráfico um plot dos sinais de controle que foram enviados para o robô durante a simulação. As conclusões: o controlador ele foi capaz de fazer o robô seguir uma trajetória variante no tempo com sucesso, e foi possível atingir erro nulo de posição e orientação na trajetória desejada. Como possíveis trabalhos futuros, então testar trajetórias mais complexas que exijam, por exemplo, uma trajetória que varie no tempo tanto para posição quanto para orientação, e integrar o controlador a um planejador de trajetórias de alto nível que possa, por exemplo, gerar um caminho, uma trajetória entre o ponto inicial e um ponto final, e fazer com que o robô execute essa trajetória com erro nulo para realizar alguma dada tarefa.